que Ele vive, eu posso crer. Que a paz de Deus esteja sobre as nossas vidas. Nos últimos 2 vídeos, eu falei sobre os dons na igreja, que o amor tem que ser primícia no uso dos dons. Segundo, eu apliquei que nós não podemos esquecer que o fundamento principal da fé cristã é tudo aquilo que Jesus pregou e viveu no seu ministério, e aquilo que os apóstolos, que são testemunhas oculares, nos trouxeram. Agora a gente vai falar sobre os despeceiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 10 e 11. Ele usou a figura do despeceiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despeceiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse e os distribuía. Desta forma, o despeceiro da obra do Senhor deve alimentar a família de Deus. O despeceiro adquiria os mantimentos, zelava para que não se estragasse e o distribuía para a alimentação da família. Desta forma, os despeceiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter o cuidado do uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bom despeceiro, da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo a vontade de Deus, para que tudo em Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. 1 Pedro capítulo 4, verso 10 e 11. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons. Administração, fórmula de direcionar os dons. Ele usou a figura do despeceiro. Pedro está usando a figura de um despeceiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. Esta lição está colocando a liderança como despeceiro, está colocando os crentes genuínos em Cristo Jesus como despeceiro. Quem era o despeceiro? Alguém que guardava alimentos e era de total confiança do patrão. Qual era a função do despeceiro? Guardar o alimento. Qual era o alimento? Palavra de Deus. Quem era o patrão? O próprio Deus. Então o despeceiro adquiria mantimento, zelava para que não estragasse e o distribuía para a alimentação da família. O despeceiro recebia o alimento, guardava, protegia, vigiava, para depois que guardar, vigiar o alimento, ele ia distribuir entre a família. Dessa forma, o despeceiro da obra do Senhor deve alimentar a família de Deus. Quem era a família de Deus? Os crentes mais fracos, que não fazem parte de uma hierarquia ministerial. Nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, tem por objetivo, tem como missão edificar a vida dos mais fracos na fé, ajudar uns aos outros. É uma missão dada pelo próprio Deus.
Temos que agir como dispenseiro. Tem alimento? Distribua. Tem capacidade de alimentar vidas espirituais? Exerça essa obra. 1 Coríntios 4, 1. Ele precisa ter o cuidado do uso dos dons concedidos pelo Senhor. O dispenseiro recebe dons de Deus e precisa ter cuidado e distribuir. A lição está nos ensinando que devemos receber, guardar, proteger, dar à família de Deus e distribuir. Não é um dom só para mim. Não é um dom para mim pegar e guardar em 7 chaves. É para mim usar. Concedidos para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Mais uma vez, qual é o objetivo do dispenseiro? Distribuir os dons de maneira correta, o alimento sólido, bíblico, vivo. E o objetivo? Edificar sempre o corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Paulo está dizendo: vocês receberam dom, agora use conforme o receberam. Não é para mim guardar em 7 chaves, é para mim usar. Teu dom é de louvar, então louve. Administrar, ministre. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O camarada que recebe dons espirituais para servir ao corpo de Cristo e não usa, ele é chamado de servo inútil. Todo dom só tem utilidade se houver exceção. Se você exercer ele, se houver ação, se houver obra, se houver atitude, o dom é inútil se eu não aplicá-lo. Eu serei reconhecido pelo Senhor como servo inútil. Tinha dons, tinha talentos, mas não investi nele e não usei. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, para que tudo em Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11. A quem pertence a glória? Ao homem? Não. O dom é para glorificar o nome de Cristo. E quando estamos exercendo os dons espirituais na casa de Cristo, no corpo de Cristo, a igreja, com excelência, o nome de Cristo é glorificado. Na conclusão, a igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o evangelho em um mundo hostil, as verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal. Nós somos militantes. Nós vemos muitos crentes que só enxergam a igreja como hospital, mas não existe nenhuma igreja dizendo que igreja é hospital. A igreja é um local onde Deus distribui um arsenal para a gente pregar o evangelho de Cristo. Proclamar o evangelho de Cristo é uma batalha no mundo espiritual. Nós somos militantes da obra de Cristo aqui na terra. E os dons que Deus nos concede por amor e bondade e misericórdia serve para o crente como um arsenal à disposição não do homem, mas do corpo de Cristo, para o cumprimento eficaz da sua missão aqui na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular. É um grande erro pensar que os dons é para o meu bem particular. Não. O dom, a principal função do dom que Deus nos concede é edificar a igreja do corpo de Cristo. Edificar a congregação, edificar a mim mesmo, edificar os meus irmãos. É para isso que serve
os dons de Deus, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Não podemos usar como se fosse algo exclusivo, não. Isto é um assinal dado pelo Senhor. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Somos chamados para servir o corpo de Cristo. Somos militantes para servir na obra de Deus. Recebemos dons não para ficar estagnado, mas para servir na obra de Deus. Independentemente de como seja o nosso dom, na casa de Deus, tudo tem uma utilidade na casa de Deus, quer para servir, quer para pregar, quer para orar, quer para ter um dom de eloquência, curar, expelir demônios. Tudo isso são dons, não para edificar o ego do homem, não, o eu não. Sempre é com o propósito de glorificar a Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Estamos encerrando a segunda aula desta revista e na sequência, logo quando me for oportuno, irei falar com minúcias sobre os dons de revelação e que você tenha sido, meu desejo é que você tenha sido edificado, que você tenha examinado coisas importantes, que você tenha aprendido junto comigo assim como eu aprendi. Eu estou compartilhando os meus pontos de vista sobre esta lição. Eu não estou aqui para decretar algo sobre a sua vida, pelo contrário, eu estou aqui apenas compartilhando os meus pontos de vista nesta lição. Eu não sou o dono da verdade e o meu desejo é que você tenha sido edificado e a minha mensagem é: retenha o que é bom. Se você chegou até o final deste vídeo, que o meu desejo é que o Espírito Santo seja sobre a sua vida, que Deus te abençoe de maneira tremendamente, a sua consciência seja movida por um desejo de buscar a presença de Deus e servir a Deus verdadeiramente, e que você não critique, mas que você tenha uma visão. Olha, ele falou algumas coisas que eu não concordei, mas ele falou coisas muito importantes. Portanto, a gente tem que reter a mensagem de Deus. Desconcordar e concordar, isso é humano. Nós não somos máquinas, nós somos humanos, cheios de sentimentos e emoções. Concordar é normal, desconcordar também. A gente só não pode desconcordar da palavra de Deus, mas de outros homens sim, é bíblico isso. Nem sempre a gente vai ouvir o que nós desejamos, nem sempre. Nem sempre nós vamos ouvir um sim. Às vezes a resposta de Deus é um não. Que Deus te abençoe de maneira tremenda. Que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Que você esteja comigo na próxima lição, que vamos falar sobre os dons de revelação, que é de suma importância a gente abrir os nossos olhos, os nossos pontos de vista sobre os dons de revelação, que Satanás tem batido em muito crente hoje, batido mesmo, trazendo heresias absurdas por causa que o dons de revelação está sendo usado de qualquer maneira, como se não tivesse nenhuma importância. Que Deus te abençoe, que você esteja comigo em nome de Cristo Jesus na próxima aula. Até a próxima. Deixe o seu comentário, deixe o seu ponto de vista como um servo de Deus. Seja um comentário não de arrogância, mas com humildade. Eu irei observar e examinar e também reterei aquilo que é bom para a glória de Deus, e que o nome de Cristo Jesus seja pregado a toda criatura em tempo e fora de tempo. Que venhamos a cumprir a obra de Deus com excelência. Somos limitados, mas o Espírito Santo nos dá arsenal para a gente caminhar como cristão nessa terra. Que Deus te abençoe.